começa a falar já sobre os recursos naturais. E aí a gente vai começar a olhar o que são de fato esses recursos, a ver que, de uma maneira geral, as sociedades humanas sempre tiveram o consumo desses recursos, sempre consumiram os recursos de alguma forma, sempre tiveram uma grande importância para os seres humanos de uma maneira geral. Então, a gente vai ver o seguinte: os alimentos que nós consumimos, as roupas, os bens que a gente usa de uma maneira geral no dia a dia, eles são provenientes, eles vêm, né, eles têm origem dos recursos que a natureza oferece. Por isso, a gente fala que são recursos naturais. O ser humano, ele vai extrair, transformar e utilizar esses recursos naturais disponíveis na nossa sociedade. Esses recursos naturais, eles são elementos, se a gente for justificar, dizer o que são recursos naturais, a gente vai dizer que eles são elementos encontrados na natureza e que podem ser aproveitados economicamente. Isso define o que são recursos naturais. Então, são aqueles encontrados na natureza e que a gente consegue aproveitar de uma forma depois para ser comercializado, para que ele tenha valor econômico, valor de alguma forma. E aí, quais são os exemplos de recursos naturais que a gente tem? As próprias jazidas de minério, as bacias de petróleo, as florestas, o solo, os rios, isso tudo a gente pode justificar como dando exemplos de recursos naturais. E aí, a gente tem, logo depois, a gente vai falar que esses recursos naturais, eles estão envolvidos com a dependência que o ser humano tem por esses recursos. O ser humano sempre teve essa dependência para usar os recursos naturais de uma forma extremamente múltipla, né? Extremamente diversa. O ser humano se apropria, transforma, extrai e utiliza esse recurso para diversas formas. Como que a gente vai ver isso? Os recursos naturais, eles são vistos pelos seres humanos como os bens que eles podem ser usados ou trocados como mercadorias. Lembra que eu falei ali atrás que são recursos naturais e que fala sobre a situação econômica desse recurso. Então, justamente esses recursos dão essa base para que a gente consiga ter aquilo que é usado ou trocado como mercadoria para as necessidades. Quais necessidades? Qual é a forma de utilização desses recursos naturais? Moradia, alimentação, vestuário, transporte e por aí vai, ok? E aí, a partir do momento que eu extraio esse recurso natural, que eu extraio esses recursos naturais do âmbito da natureza, eu vou transformá-los em matéria-prima ou fontes de energia. À medida que eu extraio ele da natureza, eu já estou inserindo esses recursos naturais dentro dos diversos setores da economia. Eu vou transportá-lo, eu vou direcionar esses recursos naturais extraídos para algum setor da economia. E aí a gente vai classificar os recursos naturais. Eu posso classificar recursos naturais como inesgotáveis, renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais inesgotáveis são aqueles que não se esgotam. Aqueles também são chamados de permanentes. Mesmo que você use ele em larga escala, ele não vai se esgotar. Ou seja, eu vou usar ele em muita quantidade, eu vou absorver esse recurso de todas as formas. Tudo bem, ele não vai se esgotar. É o que a gente chama, dá exemplo, da energia gerada através do sol e os ventos. O sol e os ventos são dois recursos naturais que a gente pode classificar como inesgotáveis. O outro que são recursos naturais renováveis, ou seja, aqueles que se a gente tiver utilizar de uma forma consciente, utilizá-los de uma forma adequada, eles são repostos pela natureza. Um exemplo, ou se não são repostos pela natureza, o homem consegue fazer essa reposição. Um exemplo são as florestas, o solo, a água. Por exemplo, as florestas. Se a gente consome as florestas de uma certa forma, depois o homem pode muito bem replantar a floresta desmatada que utilizou para consumo. Isso faz com que o ser humano
contribua para a renovação desse recurso natural. Depois a gente vai ter os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que se a gente usar, eles são esgotados, ou então que eles têm uma reposição muito grande para voltarem a existir. Um exemplo disso, por exemplo, é o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil e a gente vai ver que a partir do momento que a fossilização, que a demora dos seres vivos se tornarem fósseis para ir tornar a existir o petróleo é muito grande, demora milhões de anos. Então, o que vai acontecer? E ele vai ser classificado como um recurso natural não renovável. Ele se esgota depois que eu consumo esse tipo de recurso. Ok? Então, pessoal, por essa semana, esse é o nosso conteúdo. Obrigado, tchau, tchau.